Alguns irmãos que não estiveram no domingo passado ficaram surpreendidos por ver aqui a mesa da ceia, mas eu pedi para deixarmos a mesa da ceia ao longo deste mês, porque nós estamos a falar de um tema que é a mesa da fé. E o domingo de ceia falámos aqui sobre a mesa da fé, contámos uma história de missões muito interessante, da tal vizinha que o tal médico missionário tinha, em África, tinha mandado fazer, que no tampo dizia fé, isso é a mesa da fé, e nos 4 pernas dizia: Ele existe, Ele vê, Ele ama e Ele cuida. Amém? E ele dizia: a minha fé está baseada nestas 4 pilares. No domingo passado falámos sobre o pão como um elemento importante na mesa da fé. O significado do pão. O que é que ele significa na palavra de Deus? Jesus é o pão do céu, o pão que desceu do céu. Amém? E hoje vamos dedicar-nos ao vinho. Pode ser? Para ninguém se rir, está tudo anestesiado. Eu disse: vamos dedicar-nos ao vinho. Vamos falar do vinho. Está bem? Ok. Porque o vinho representa a alegria, não é? Na Bíblia representa a alegria. E a verdade é que quando o vinho acaba, a alegria também acaba. Pelo menos naqueles tempos era assim. Quando o vinho acabava, a alegria acabava. Mas eu quero ler João, o Evangelho de João, capítulo... vamos ler João, capítulo 2. Um texto que vocês conhecem muito bem. João 2. Até o versículo 11. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até acima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardas até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus começou os seus sinais numa boda de um casamento. Porquê? Por causa do vinho. É interessante, não é? Diz aqui que em Caná da Galileia, naquela aldeia, naquela cidade, foi assim que Jesus começou os seus sinais. Realmente, quando o vinho acaba, a alegria acaba. E Jesus providenciou. Vocês já viram que é uma boda, como daquelas que se faziam, um casamento, daquelas que se fazem habitualmente no Médio Oriente, que demora vários dias, que tem centenas de convidados, que tem muita gente, porque não é como agora, que as pessoas têm um filho, 2 filhos, alguns não têm filho nenhum. Naquela altura era um resto de cada parte tinha um resto de filhos, não é? E havia muitos primos e primas e tios e tias e grandes famílias, e qualquer cerimónia de casamento, qualquer boda de casamento envolvia muita gente. E não só envolvia muita gente, envolvia muitos dias, porque eles vinham de aldeias de longe, e vinham a pé, ou de burro, ou uma coisa qualquer assim, demoravam dias a chegar até ao local da boda, e portanto não podia ser só um bocadinho depois irem-se embora de noite, não podia ser por causa dos salteadores. Eles ficavam ali e dormiam ali, e durante vários dias, e ainda hoje é assim no Médio Oriente, durante vários dias eles estavam ali. E acontece que a certa altura
o vinho acabou. E isto era um problema para quem tinha organizado a festa, era uma vergonha para a família do noivo, da noiva, enfim, para o mestre de sala, para toda a gente que estava na organização daquela festa. É uma incomodidade para toda a gente. Então Jesus multiplicou, ou transformou a água em vinho. E ele fez, e eu quero chamar a atenção para duas coisas que aconteceram aqui. A primeira foi que ele fez isto em quantidade. Em quantidade. Não foi assim uma garrafinha ou uma bilhazinha de vinho. Ah, lá transformar aqui. Não. Foram 6 talhas de pedra que eram usadas para as purificações dos judeus, com a água, as lavagens, as abluções, as lavagens, digamos, religiosas. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Fazendo contas a isto tudo, isto dava para uns 600 litros de vinho. Mas era também muita gente, estava ali centenas de pessoas. Jesus fez o seu milagre através de uma quantidade, mas também através da qualidade. Não foi só da quantidade, foi da qualidade. Porque ele podia ter transformado água em vinho e ser uma zurrapa, e ser um vinho igual ao anterior, ou pior, e ninguém se queixava, porque normalmente, como disse o mestre de sala, primeiro eles punham um vinho bom e depois punham um vinho mais rasca. Mas não, ele pôs o vinho de excelência. Ou seja, o mestre de sala sentiu-se na obrigação de chamar o noivo e dizer ao noivo: olha, toda a gente serve primeiro o vinho bom e quando tiverem bebido bem, serve então o inferior. Tu, porém, guardaste o vinho bom até agora. Então Jesus fez este milagre através da qualidade e através da quantidade. Se o vinho representa alegria, isto significa que Deus quer nos dar alegria em quantidade e em qualidade. Amém? Ele quer nos dar alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, diz o salmista. E quando nós não temos a alegria do Senhor, começamos a ficar anémicos espiritualmente, começamos a sentir-nos fracos espiritualmente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? O vinho é apenas um símbolo aqui, não estou a dizer para vocês ficarem ao vinho. Né? Isto era para rir. Não sei o que é que se passa com vocês hoje. Está bem. É verdade. O apóstolo João diz que Jesus começou aqui os seus sinais através deste milagre. E que sinais são estes? Sinal que o reino de Deus é para todos e que é o reino da alegria. O vinho chegou para todos. Eu estou em crer que o vinho até subjou. O vinho que Jesus transformou, que ele apresentou, que antes era água, que ele até subjou. Isto significa que o vinho era para todos, ou seja, que a alegria era para todos. A alegria do reino de Deus é chegada a toda a gente. A salvação é para toda a gente. Amém? Não podia faltar o vinho numa festa de casamento. Ainda por cima, uma festa de casamento é um símbolo do encontro do homem com Deus. Representa, digamos, o encontro de Deus com a humanidade. Este casamento. Jesus, o noivo representa a figura de Jesus. Jesus é representado em algumas parábolas do Novo Testamento como o noivo. Veio buscar a noiva, que é a igreja. Esta ideia do casamento que representa a ligação entre Deus e a humanidade. E ninguém fica de fora. Ninguém fica excluído desta reunião, desta união. E é uma união de alegria. Alguns casamentos acabam porque o vinho acaba. Isto é, porque a alegria acaba. Porque o vinho representa alegria. E se você não tem prazer em ouvir a palavra de Deus, se você não tem prazer na comunhão dos irmãos, então há qualquer coisa que está errada consigo. Não é com os outros, nem é com Deus, é consigo. Amém? Este casamento, este facto de nós pertencermos ao corpo de Cristo, este casamento espiritual com Deus, mas este casamento com Deus não se materializa-se através de uma noiva, que é a igreja. E se nós não temos prazer em estar na igreja, em estar com os nossos irmãos, em ter comunhão com os nossos irmãos, em ouvir a palavra de Deus, então há qualquer coisa que está mal, está a faltar o vinho, está a faltar a alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. O povo do antigo Israel era comparado a uma vinha. A vinha é a plantação que dá origem ao vinho. Deus queria uma aliança com um povo alegre. E por isso comparou
Israel, o antigo Israel, é uma vinha, é a vinha do Senhor. Não é? Diz que plantou uma vinha e cercou-a, não é? E depois vieram as raposinhas e vieram estragar a vinha, mas ele plantou a vinha com carinho e pôs uma cerca à volta. Era a sua vinha, era a sua nação, era a nação da aliança, era o seu povo peculiar, era aquele com quem ele tinha, Deus estabeleceu uma aliança. E naturalmente que agora essa aliança é a aliança com a igreja, que é o Israel espiritual, o Israel de Deus. A igreja é a vinha do Senhor. E a igreja continua a ser uma vinha, e como vinha continua a produzir vinho, ou seja, alegria. Deve haver alegria na igreja, deve haver alegria no povo de Deus. Amém? A Bíblia fala bem do vinho e fala mal do vinho também, conforme a utilização que se der, como em todas as coisas, naturalmente. Lá em Gênesis 27, 28 diz: assim, pois, Deus te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Mosto é aquilo de que se faz o vinho. Portanto, há aqui uma bênção, não apenas do orvalho dos céus, mas das gorduras da terra, do trigo e do mosto. Ou seja, aquelas coisas que eram fundamentais para a sobrevivência, estava lá também o vinho. Ou seja, simbolicamente a alegria. Fazia parte das oferendas no Antigo Testamento a Deus, segundo a lei de Moisés no Antigo Israel. Diz lá em Esdras: oferecerás com um cordeiro a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. Esdras 29, 40. Não é? Portanto, o vinho também era oferecido ao Senhor, não é? Fazia parte das ofertas, com o trigo, com os outros produtos da terra, era oferecido ao Senhor, como sendo, digamos, alguma coisa que lhe fosse agradável. E cá temos, novamente, a simbologia da alegria. O vinho dá alegria ao coração do homem. Diz lá em Salmo 104, 14 e 15: Deus faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão e o vinho que alegra o coração do homem. Amém? Amém? Claro, depois há aqui algumas culturas que, em alguns países do mundo, até entre os cristãos, é que não se pode beber vinho, enfim, por causa porque há certos povos que não sabem beber vinho, não são povos de tradição vinícola, não é? Aqui no sul da Europa, normalmente as pessoas sabem quando é que podem parar, quando é que devem parar, não é? Mas se você for para o norte da Europa, por exemplo, ou para outros países de outras regiões do mundo, as pessoas bebem até cair para o lado. Não sabem quando é que devem parar, não entendem. E, portanto, então eles tomaram uma atitude radical, que é assim: então ninguém toca em vinho, não se bebe vinho, de maneira nenhuma. No Brasil há algumas igrejas também que pensam assim, muitas outras que não, enfim, mas cada um é como é, mas isso é uma questão cultural, Agora, que a Bíblia fala, o vinho fala ligado à questão da alegria. Mas o vinho também fez mal, e cá está agora alguns exemplos negativos. Um dos filhos de Noé, a certa altura, diz que depois do dilúvio passar, Noé bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E um filho entrou e viu a nudez do pai e foi amaldiçoado por isso. Portanto, o vinho também pode dar maus resultados. O vinho em excesso também é mau. Diz lá em Provérbios: a zombaria está no vinho, a insolência na bebida. Quem nisso se perde não chega a ser sábio. Ou seja, tem que haver cuidado naquilo. Nós também, quando falamos em alegria, que o vinho simboliza a alegria, quando falamos em alegria, isto não significa que nós vamos dar gargalhadas numa cerimónia, num funeral. Não é? Há momentos para nós nos rirmos. Há momentos para nós extravasarmos a nossa alegria. Nem em todos os momentos é normal extravasar a alegria. Mas há momentos em que sim. Não é? Há momentos em que é normal fazê-lo. Não estamos a ir contra a sensibilidade de ninguém. Não estamos a magoar ninguém por causa disso. Ou quando estamos a falar de um assunto sério, a tratar de um assunto sério, se nós nos desatarmos a rir na cara da pessoa que está a falar connosco, está a falar de um assunto muito sério, naturalmente isso é ofensivo.
Portanto, a alegria não significa que nós estejamos à gargalhada constantemente, ou a exprimir, ou a fazer disparates, porque estamos alegres. Não, a alegria é uma alegria interior. Amém? A alegria da salvação é uma alegria interior. Nós podemos estar alegres com Deus e, no entanto, ir a um funeral e chorarmos com a pessoa que está a chorar. Podemos estar alegres com Deus e visitar uma pessoa que está doente no hospital e estarmos solidários com ela. Não é? Nós podemos estar alegres interiormente, no entanto, não extravasarmos essa alegria de uma maneira inadequada, porque não faz sentido, porque nós vivemos numa sociedade e as nossas atitudes, as nossas emoções, as nossas palavras, em sociedade, em conjunto com perante outras pessoas, provocam um determinado efeito. Então nós devemos saber estar com determinadas pessoas. Naturalmente, se nós passarmos por alguém que desconhecemos na rua, não fazemos uma vénia. Pelo menos nos países do Ocidente. Mas se formos, se calhar, tivermos a oportunidade de ir a ter uma audiência com a Rainha de Inglaterra, se calhar, ou um rei qualquer, se calhar fazemos uma pequena vénia. Não é? Porquê? Porque é adequado. Porque é normal. Isto quer dizer que nós estamos a discriminar as pessoas, que achamos que um não merece uma vénia e o outro merece. Não é nada disso, é uma questão de cultura. E nós vivemos numa determinada cultura, numa determinada sociedade. Nós devemos enquadrar-nos nessa sociedade, naquilo que é as regras sociais normais. Não estou a falar de questões morais, estou a falar de questões sociais, de convivência, de respeito pelo outro, para sermos respeitados, devemos respeitar os outros também. Amém? Por causa dos excessos da bebida também, no antigo Israel, nós sabemos que os sacerdotes eram alvo a palavra de Deus dirigiu-se para eles. Dizia assim em Isaías 28, capítulo 7, até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Ou seja, havia alguns que eram sacerdotes e profetas que descuidavam-se a beber e depois falavam asneira e faziam asneira. Portanto, o vinho tem estes dois aspectos também. Pode ser muito bom e pode ser mau na vida das pessoas. A verdade é que Jesus bebeu vinho e foi criticado por isso. Eu não bebo vinho só porque Jesus bebeu vinho, porque mesmo que Jesus não tivesse bebido vinho, eu podia beber vinho à mesma. Não é? Jesus nunca mandou um SMS e eu mando. E, portanto, mas ele nunca mandou, não é? Nós não fazemos só aquilo que Jesus fez, literalmente. Não é? Mas ele bebeu vinho e foi criticado por isso. Lá em Mateus capítulo 11, dizeis que o Filho do Homem come e bebe e dizeis, eis aí um homem comilão e um bebedor de vinho. Ou noutras versões diz beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Isto diziam os fariseus, porque não tinham nada com que atacar Jesus, e então atacavam-no desta maneira. Ele senta-se com os fariseus, com os publicanos, os pecadores, para comer com eles e beber vinho, é um beberrão, é um comilão. Não acredito que Jesus comesse até arrebentar, nem que bebesse até cair para o lado. Não acredito nisso. Mas era esta, na cultura judaica, havia um pouco esta ideia que um judeu não se podia sentar com um gentio à mesa, porque o gentio era considerado um impuro. E, portanto, ele não se podia sentar. Mas isto não estava na lei de Moisés. Deus não tinha dito nada disto. E Jesus não veio para levantar barreiras entre as pessoas. Jesus veio para abater as barreiras entre as pessoas. Jesus veio para alcançar os pecadores. Jesus veio para os doentes. Não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. E por isso ele chegava-se, e quando era convidado para almoçar com alguém que não era exatamente do povo judeu, que era um gentio, ele não queria saber da cultura judaica. Ele sentava-se à mesa com aquelas pessoas e falava naturalmente do reino de Deus, falava das coisas do Pai, falava da vida espiritual. Amém? Para os alcançar com o Evangelho. E por isso criticaram e chamaram de comilão e beberrão. Mas é verdade que ele comeu e bebeu. E fez muito bem. Paulo diz a Timóteo, um jovem obreiro, um jovem pastor, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O vinho era considerado também como tendo uma ação positiva na saúde naqueles tempos. E, portanto, se fosse tomado com moderação,
poderia ser bom para o estômago, por exemplo. Hoje a ciência mostra que tem as suas vantagens também. Algumas comidas, algumas bebidas têm as suas vantagens e outras têm muitas desvantagens. Aquelas pessoas que só bebem Coca-Cola, por exemplo, eu posso-vos dizer que é muito pior beber Coca-Cola do que beber um copo de vinho à refeição. Porque a Coca-Cola só faz mal. Mal a tudo. E alguns dizem, eu não bebo vinho, mas então encharcam-se em Coca-Cola. E é veneno de tudo, não é? E, portanto, o vinho tinha uma função medicinal também. E isso era conhecido no mundo antigo. Mas também, por sua vez, o jovem Timóteo, um pastor, aliás, Paulo, numa das cartas a Timóteo, ele recomenda que ele diga aos diáconos que sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, não dados a muito vinho. Não diz não dados a vinho, não bebam vinho, não toquem em vinho, não diz isso. Diz não dados a muito vinho. Portanto, está aqui a dizer qual era o perfil moral e espiritual que estes diáconos que serviam na igreja deveriam ter. As mulheres também, ao escrever a um outro jovem pastor, Tito, é dito que as mulheres idosas deviam ser sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Dá-me ideia que algumas mulheres mais velhas, enfim, não tinham muito para se entreter, então distraíam-se. Vocês estão-se a rir, não sei porquê. Então, não dadas a muito vinho. Não é? Portanto, digamos que há aqui há uma preocupação. O vinho é qualquer coisa que pode ser positivo e pode ser negativo, depende da maneira como nós usamos. Não é? E a verdade é que o vinho representa o sangue de Cristo, como vamos ver mais à frente. Portanto, é qualquer coisa, se fosse algo muito indigno, não seria certamente apresentado. Os apóstolos não o apresentariam como sendo um símbolo do sangue de Cristo. Amém? É porque não é indigno em si. As coisas em si, muitas das coisas não são boas, nem são más. O que é bom ou mau é a maneira como nós usamos, o uso, a utilização que nós fazemos delas. Sabe uma coisa? Na Idade Média, o vinho substituía a água muitas vezes. Sabe porquê? Uma razão muito simples. Porque a maior parte da água estava inquinada. A água facilmente, dos poços, e não havia nada de tratamentos de águas, não havia nada de estações de tratamento de água, não havia água canalizada, não havia nada disso. E então, a água eram os poços, e as pessoas diziam beber água e a água estava contaminada. Não estava, e era fonte de muitas doenças. E então, por vezes, eles, na Idade Média, preferiam beber uma taça de vinho do que beber um copo com água. O vinho simboliza o sangue de Cristo. É porque não é, de facto, uma coisa assim tão diabólica. É qualquer coisa que nós fazemos bem com ela ou mal, dependendo da nossa utilização. Não é? É um pouco... Eu cresci numa igreja há muitos anos, onde os crentes não podiam ter televisão. Se tivesse televisão, não era batizado. Nem sequer podia ser batizado. Nem podia servir na igreja, nem podia nada. Não podia ter televisão. Porquê? Porque a ideia, na altura, era que a televisão era uma coisa má. Meus irmãos, a televisão não é uma coisa má nem boa. Depende da utilização que nós fazemos dela. Um automóvel pode ser uma coisa má. Se você não respeitar as regras do trânsito, se andar em contramão, se andar drogado ou bêbado ou ao telemóvel e atropelar as pessoas na passadeira, por exemplo, não é? Como algumas pessoas estão ali com o pé em cima, foram atropeladas na passadeira. Portanto, as coisas são boas ou más. Portanto, depende da utilização que nós fazemos delas. E, portanto, naquela altura achava-se que a televisão era má, então não se podia ter televisão. Havia uma lei, não se podia ter televisão. Claro que isso depois o tempo passou, os tempos foram mudando. A televisão hoje embora a maior parte das coisas não preste, continua a não prestar para nada, confesso, continua a não prestar para nada,
Mas não passa para a cabeça de ninguém hoje não ter um acesso a uma televisão, para ouvir notícias, para algumas coisas que lhes interessam. E quem diz antes a televisão era o rádio, também é a mesma coisa. Eu cresci, na minha igreja, a ouvir dizer que a minha mãe, quando se converteu, os meus pais, quando se converteram, a minha mãe foi aconselhada a deitar fora a telefonia, porque passavam os romances da coxinha do Tide e os fados da Amália. E o fado era uma coisa horrível, não é? Vou querer ouvir. Hoje a gente canta fado na igreja. E fazemos muito bem. Eu já fiz aqui um fado do Salmo 23, não é? Já cantámos aqui. Então, porque isso é uma ideia cultural, uma ideia feita, uma ideia que nós hoje rimos, mas na altura, se calhar foi pedra de tropeço para muita gente. Então as coisas não são mais nem boas em si mesmas, são a utilização que nós lhes damos. E de facto, Jesus ensinou-nos que o cálice representa, o vinho representa o seu sangue. Eu já disse aqui que a dieta alimentar do Médio Oriente era pão e vinho. Eram os elementos básicos. Disse também que no Antigo Egito era pão e cerveja, porque eles não tinham vinhas, então faziam do trigo, faziam pão e cerveja também. Mas no Médio Oriente era pão e vinho. Então Jesus, que viveu no Médio Oriente, ele estabeleceu que o pão representava o seu corpo e o vinho representava o seu sangue. Até por causa da cor, não é? Se for vinho branco já não vale. Não é? Representava o seu sangue. Então, Jesus disse: este é o sangue da nova aliança. Faza isto em memória de mim. Amém? O memorial do Salvador na igreja é a alegria da comunhão. O cálice representa, o vinho representa alegria. Há alegria na comunhão. Não é uma alegria parva. Não é uma alegria dos adolescentes que andam-se a rir meio-dia, de coisa nenhuma. Não é? Mas que é normal, enfim. Não é uma alegria assim, estapafúrdia. É a alegria, uma alegria da comunhão. Nós temos comunhão com Deus, através de Jesus Cristo. E o pão representa o seu corpo, e o cálice representa o seu sangue, que foi Ele que nos garantiu a nossa salvação, ao entregar-se a si mesmo por nós na cruz do Calvário, e ao ressuscitar ao terceiro dia. Isso fez a diferença. Isso marca uma diferença, é uma espécie de dobradiça da história. Há um tempo antes da morte de Cristo e da sua ressurreição, e um tempo depois. Amém? E nós que sabemos isto, e nós recebemos esta ordenança de celebrarmos a morte de Cristo e a sua ressurreição até que Ele venha. Portanto, este memorial é baseado no pão e no cálice. E o cálice representa o seu sangue. Na última ceia, Jesus disse que não voltaria a beber do fruto da vide, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E esta é a nossa esperança, a esperança do vinho novo, na plenitude da festa e da alegria do reino de Deus. Essa esperança que nos anima. Amém? Cada vez que nós celebramos a ceia, ao primeiro domingo do mês, habitualmente, nós celebramos a ceia. E ao tomar estes símbolos, nós estamos a recordar aquilo que Jesus fez por nós. Mas estamos também a projetar, a profetizar e a projetar aquilo que será o futuro. Sabe que nesta história das bodas de Caná, da Galileia, há uma frase fundamental que retira qualquer veleidade que as pessoas que adoram Maria podem ter. É que Maria disse aos serventes: vão ter com o meu filho, vão ter com Jesus, fazei tudo quanto Ele vos disser. Diga lá comigo: fazei tudo quanto Ele vos disser. Ela remete para Jesus. Jesus ainda hoje é a solução para os nossos problemas. Amém? E se nós queremos na palavra de Deus, nós temos que crer nisto. Ele é a solução para os nossos problemas. Amém? É isso. A nossa fé é baseada nisto. Por isso eu falei na mesa da fé, e no próximo domingo vamos falar sobre o azeite, ou
representa, digamos, representado aqui pela vela, no sentido em que o azeite era o que era posto nas lamparinas para dar luz. Se na mesa da fé o pão representa a provisão de todas as nossas necessidades, o vinho representa a alegria do Senhor, que é a nossa força. Por isso, alegremos-nos nele. Alegremos nele. Amém? Alegremos nele. Não vivamos de cabeça caída, de desanimados constantemente. Há momentos em que nós nos sentimos mais em baixo. É normal. Mas isso não é normal se for o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida não é esse. O nosso estilo de vida é o estilo de vida da fé. Por isso eu estou a insistir na questão da fé. A fé é a nossa forma de respirar no Reino de Deus. É a forma de nós vivermos. Não há outra maneira para viver no Reino de Deus a não ser através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E quem é que não quer agradar a Deus? Eu acho que qualquer cristão quer agradar a Deus. Amém? Qualquer pessoa que ama outra pessoa quer agradar àquela pessoa. A menos que seja zangado com ela. E se você está zangado com Deus, então é bom que você peça ajuda para resolver esse problema. Porque o erro não está em Deus, com certeza. Você culpa Deus pelas circunstâncias, você culpa Deus pelos seus próprios erros, pelas suas próprias asneiras, talvez, e depois Deus é que é culpado muitas vezes na sua cabeça. Então ponha-se bem com Deus. E quando nós amamos alguém, nós queremos agradar. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então anda em fé. Viva em fé. Creia nesta palavra. Creia naquilo que Deus diz. Amém. Creia que Ele existe. Creia que Ele vê. Que Ele está a ver o seu sofrimento, a sua vida. Que Ele conhece a sua circunstância. Creia que Ele o ama. Não tenha dúvidas disso. Ele enviou o seu Filho para morrer por si. Amém. E creia que Ele cuida, porque Ele cuida daqueles que são seus. Glória ao seu nome. Vamos chegar em pé. Vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós oramos, Senhor, para que nos dês perseverança, Senhor, na comunhão. Perseverança nesta comunhão que é representada por este pão e por este cálice, Senhor. Perseverança nesta comunhão, nesta alegria, Senhor, que é a alegria do Senhor. Ó Deus, que nós possamos ter alegria na comunhão dos irmãos, que nós possamos ter alegria na comunhão contigo, que nós possamos ter alegria, Senhor, em ouvir a Tua palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós queremos, Senhor, ser homens e mulheres de fé para poder caminhar esta jornada, Senhor, para poder caminhar, Senhor, em direção aos Teus braços, Senhor, para poder caminhar em direção à vida eterna na Tua presença, Senhor. Nós precisamos desta fé para poder andar, desta capacidade de nos movermos, Senhor, que é a fé, Senhor, e por isso precisamos de ouvir a Tua palavra e ter comunhão contigo, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por nos tens chamado à comunhão de Jesus Cristo, o Teu Filho, ó Pai. Obrigado porque nos tens providenciado uma tão grande salvação. Bendito seja o Teu nome. E nós que já demos a nossa vida a Ti, Senhor, um dia, queremos renovar a cada momento, Senhor, a nossa aliança contigo, Senhor, dizendo que somos o Teu povo, que somos Teus filhos, Tu és o nosso Pai Celestial, Tu és o nosso Deus, que nos amas, que vês, que conheces, que nos conheces, que cuidas de nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Que esta convicção fique profundamente gravada no nosso coração, Senhor, a cada momento, Senhor. Que nós nunca duvidemos do Teu amor, do Teu cuidado, Senhor, da Tua presença na nossa vida, mesmo naqueles momentos em que parece que estás distante, Senhor, mas ajuda-nos a levantar os nossos olhos para Ti, Senhor, a cada momento e a buscar a Tua face, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja. E todo o povo diz: Amém. Aleluia, aleluia.